Próxima questão. Próxima questão é a terceira questão. Eu tirei do Enem 2010. Eita, professor, todo ano tem uma questão de Vargas, uma não. Tem às vezes duas e às vezes três, tá certo? É muita coisa. Ok, Enem 2010. Vamos ler comigo. Lê comigo, por favor. Concentra, vai. Faz o negócio ficar fácil. Faz o negócio ficar gostoso. Vamos lá, vamos lá. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo, desculpe. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar, tá certo? Dantas, M. A força nacionalizadora do Estado Novo, Rio de Janeiro, DIP, 1942, APUD, Bercito, S.R, nos tempos de Getúlio, da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo, São Paulo, a editora atual, 1990. Eu estou lendo a fonte, é necessário, tá bom? Porque nessa fonte me diz uma coisa legal, Estado Novo. Então, perceba que a fonte me dá uma informação legal, tá certo? A questão, quando é no Estado Novo, ei, vem para o quadro agora, antes da gente ir para as opções, veja, ei, olha do que está se tratando no Estado Novo, o Getúlio Vargas, Estado Novo, nunca esqueça, viu? Terceiro momento da era Vargas e o último momento da era Vargas. Não o último momento de Vargas, porque lembra, Vargas volta em 50, eleito pelo povo, de 50 a 54. Mas esse momento aqui não é considerado era Vargas, tá certo? Era Vargas vai de 30 a 45. Divide-se em três momentos, governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, que não esqueça, é a ditadura, tá certo? É considerada a ditadura de Vargas, tá bom? Então, nesse período, Vargas vai ser altamente autoritário, tá? Constituição que ele faz, a segunda dele, tá certo? Porque a Constituição de 1937 é chamada polaca, ele faz essa Constituição, a polaca, ele dá um golpe, o povo apoia ele porque ele diz, ele vai no rádio, num programa que ele criou chamado A Hora do Brasil, tá certo? Que hoje se chama Voz do Brasil, e nessa época tinha uma audiência enorme, o presidente vai falar ao povo, isso era uma coisa nova, isso era uma coisa altamente populista, altamente paternalista, era uma coisa que Vargas queria que o povo ouvisse a sua voz, e a maneira como ele falava era algo sedutor ao povo brasileiro. Vargas já tinha colocado a questão vai falar sobre questões trabalhistas, né? Ele finaliza dizendo assim, o trabalhador vê no regime seu verdadeiro lugar. Ou seja, nesse período, pessoal, você vai ter a criação, e isso vale até hoje. Você que tem carteira assinada, você sabe o que é uma CLT, tá? Vargas já tinha colocado na Constituição de 34 as leis trabalhistas, tá? E na época do Estado Novo, para se tornar aquela coisa ainda mais pai da nação, pai dos pobres, pai dos trabalhadores, ele cria a consolidação das leis trabalhistas que rege, tá certo, a questão do trabalho no Brasil. E isso dura até hoje, tá? Inclusive, algumas mudanças estão querendo ser feitas nessa CLT, mas isso a gente vai guardar para comentar em outro momento. Então veja, vamos lá as opções agora, vamos entender. Veja, Vargas dá um golpe, só para finalizar aqui a questão de fechar a coerência. Vargas dá um golpe porque ele já estava mandando, ele ia sair em 38. Então quando é em 1937 ele vai no rádio e diz, olha, descobrimos um plano em que os comunistas vão invadir o Brasil e destruí-lo. Esse plano era conhecido como Plano Cohen e no futuro vão descobrir que esse plano foi uma criação de Vargas juntamente com seus aliados.
mas que realmente serviu ao propósito do que Vargas queria. Só que quando ele entrou, veja, ele batia muito naqueles que eram contra ele, perseguiu grandes escritores, perseguiu intelectuais, tá certo? Jorge Amado, perseguiu Raquel de Queiroz, perseguiu Graciliano Ramos, que escreve até, né, prendeu ele, né, ele escreve Memórias do Cárceres, livro muito bom que você tem que ler, tá certo? Contando como seria essa sua prisão quando foi mandado para a cadeia por Getúlio Vargas. Então as opções vão dizer o seguinte, olha aí as opções. A adoção das novas políticas públicas, e as mudanças jurídicos institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou em quê? Tá certo? Resultou em quê? Vamos analisar item a item. Professor, eu não entendi bem o que o comando da questão me pede. Então lê de novo, concentra, lê devagarzinho, tenta entender, tá certo? Vamos lá. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicas institucionais ocorridas no Brasil, quer dizer, ocorreram várias mudanças nesse período de Vargas, né? Políticas públicas foram criadas por Vargas, essas políticas públicas foram ditas populistas, foram ditas paternalistas, principalmente para essa classe trabalhadora, porque ele sabia que os votos, ou seja, voto não, mas o apoio teria que vir dessa classe trabalhadora, que era a grande maioria da população, e aqui eu abro um parênteses. Aqui um parênteses para dizer que essas leis trabalhistas nesse período, escute o que eu estou dizendo, escute que essa informação é interessante, essa informação é altamente útil. Vargas colocou essas leis trabalhistas apenas para trabalhadores urbanos, trabalhadores das fábricas, das cidades. Os trabalhadores rurais não recebiam esses direitos. Isso só vai ser colocado, esses direitos, para a zona rural, para os trabalhadores rurais, com João Goulart, tá certo? João Goulart, lá em 61, quando ele entra, um pouco depois ele vai incluir essas leis trabalhistas para os trabalhadores rurais. Mas voltando aqui, diz o seguinte, evidencia o papel histórico de certas lideranças. Claro, quem são essas certas lideranças? Vargas e seus compatriotas, Vargas e aqueles que estavam do lado dele. E a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou em quê? Letra A. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu aos operários, professor, só um parênteses, foi criado realmente isso na era Vargas? Sim. Agora, olha o que se segue, que garantiu aos operários autonomia para o exercício de atividades sindicais. Qual é uma atividade sindical, por exemplo, que o trabalhador pode reivindicar juntamente com o seu sindicato? Por exemplo, um direito à greve. E eu vou te dizer, nessa época era proibido. O direito à greve, Vargas, o Estado Novo, ele vai cortar. E ele vai criar sindicatos, Vargas vai controlar os sindicatos, tá certo? Isso é interessantíssimo. Daí surge a alcunha de sindicatos pelegos. São aqueles sindicatos que são mais pelo governo do que pelos trabalhadores que ele representa, tá certo? Até hoje, sindicatos fracos, sindicatos que não têm atuação, sindicatos que não defendem sua classe, que se vendem facilmente, são chamados de sindicatos pelegos. E eu vou te dizer, vocês sabem do que eu estou falando. Então vamos lá. Então isso é errado, ou seja, não havia uma autonomia na época do Estado Novo nesse sentido de autonomia do exercício das atividades sindicais. O sindicato era controlado, o direito à greve era proibido. Então letra A, falso. Letra B. Legislação previdenciária que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção nos sindicatos. Olha, não existiu isso durante o período do Estado Novo, tá certo? Você não vai ter a questão de proibir migrantes em relação nesse sentido, tá bom? Então isso daí realmente você teria uma informação que saber, é falso a letra B. Letra C, criação da Justiça do Trabalho, sim, para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Olha, vou te dizer uma coisa. O texto, juntamente com o que você conhece, a Justiça do Trabalho não é o órgão que vai coibir essas ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social.
Isso eu posso dizer quando o Enem diz coibir ideologias consideradas perturbadoras, ele nada mais está falando do que o comunismo, ou então esses anarco-sindicalismo que já não tinham tanta força, eles foram atuantes lá na República Velha, mas aí nesse sentido não existia essa possibilidade, tá certo? Então letra C também não tem nada a ver com o que o enunciado pede para a gente. Letra D, legislação trabalhista, ou seja, desse processo de luta resultou em quê? Uma legislação trabalhista que acendeu reivindicações, tá certo? Dos operários, garantindo vários direitos e formas de proteção. Rapaz, essa daí eu não vejo nada de errado. Vamos ler de novo. Foi feita uma legislação trabalhista, a CLT, que atendeu a reivindicação dos operários, isso era a reivindicação antiga, desde a República Velha, garantindo vários direitos, bastantes direitos, viu? Carteira assinada, você vai ter hora extra, você vai ter salário mínimo, isso aí são direitos que foram, vários direitos que foram garantidos, e formas de proteção. Apesar de que essas formas de proteção que ele vai falar aqui são as questões sindicais, de certa forma, eles foram criados para isso. Se eram ou não atuantes, aí é outra questão, tá? Então vamos ver a letra E. Se a letra E tiver erro, então com certeza é a letra D mesmo, porque não é nem assim, tá certo? Às vezes é a mais correta, às vezes é aquela que está de acordo com o texto. A letra E diz assim: decretação da consolidação das leis trabalhistas, beleza, CLT, que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Impediu o controle do Estado sobre a classe operária? Negativo, viu? A CLT não impede a questão do Estado controlar a classe operária. Pelo contrário, a CLT vai ser criada e aí com essa CLT, Vargas vai ter na mão uma arma de controle para esse operário, porque foi Vargas que deu todo esse sentido das questões trabalhistas no Brasil nesse período, mas não porque era bonzinho, e sim para a questão paternalista, a questão de se manter no poder, a questão de ser o salvador da nação, a questão de ser o herói nacional, a questão de ser o pai dessa nação, tá certo? O pai dos trabalhadores, como até hoje muita gente ainda considera ele, tá certo? Então letra E, olha para mim, por favor, na verdade letra E está errado, você vai ter certo a letra D de dado, ok? Perguntas, dúvidas? Hashtag no Enem, não cansa não, é sexta-feira à noite, eu sei, às vezes você trabalhou o dia todo, mas tem que se sacrificar, porque é isso que você quer, e sonho não tem preço, você faz de tudo para conseguir, ok? Então vamos lá, a próxima questão direto, tá certo? Nós não temos dúvidas nesse sentido, a próxima